Olá, meu nome é José Roberto Castanheira Camargo, eu sou criador do site consultaempresarial.com.br e eu queria contar para vocês hoje e dar umas dicas depois do que aconteceu agora recentemente quando eu fiz uma audiência para um cliente meu na Justiça do Trabalho. Bem, eu estava numa audiência onde existia uma empresa da qual eu estava defendendo. E após a instrução do processo e toda a parte de análise documental do juiz, o juiz daquela mesma audiência deu uma sentença condenando esse meu cliente ao pagamento de um valor de R$100.000. Bom, existia alguns problemas no processo que, primeiro, o reclamante havia levado umas testemunhas, da qual deram um depoimento falso na questão da quantidade de horas extras, e existia também por parte do meu cliente algumas falhas nas questões de anotações de carteira, de documentos, enfim, que levaram realmente a essa condenação. Bem, após ali o término da audiência, o meu cliente foi embora, e eu acabei ficando na sala onde eu tive oportunidade, e decorrência do juiz ser uma pessoa muito simpática, por sinal era uma juíza, uma pessoa muito atenciosa, continuar conversando com ela ainda. Naquele momento eu disse para ela assim: Excelência, posso fazer um comentário com relação a esse processo que a senhora deu sentença agora? Ela falou: pode, não existe problema nenhum, doutor, o que o senhor quer comentar? Eu falei: olha, veja bem, em momento algum eu quero dizer para a senhora que a senhora deu uma sentença fora da lei, errada. Eu não tenho a pretensão de forma alguma em dizer isso para a senhora. O trabalho da senhora realmente foi muito impecável na questão da condução do processo. Mas, como eu trabalho muito na área de consultoria de gestão, eu conheço muito, diferente um pouco de outros advogados, a realidade da empresa, a realidade do negócio em si do meu cliente, porque eu também auxilio ele na gestão do seu negócio. E o que eu queria comentar com a senhora é que essa condenação no valor de R$100.000 hoje, se você fizer uma análise do que a capacidade dele de pagamento, ela se torna inviável da empresa. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque é uma empresa que ela fatura quanto muito R$30.000, nos momentos melhores R$40.000 por mês, e para ela gerar esse resultado, fora os custos dela que ela tem, fora a necessidade de capital, ela vai demorar aí uns 2 a 3 anos para conseguir esse numerário, né? Então, a minha preocupação em relação à condenação hoje, independente da questão jurídica, é se efetivamente a empresa tem a capacidade para pagamento e o enfrentamento de uma condenação desse valor frente à condição de faturamento dela, de rentabilidade do negócio. Então, hoje, o meu questionamento e uma informação que eu gostaria de levar aos juízes do trabalho é que realmente as sentenças, por muitas vezes, se elas visam fazer a justiça pelo aspecto jurídico, elas causam uma grande situação de cumprimento da obrigação. Por quê? Porque aquele empresário não tem condições de cumprir um montante desse valor. Então, a minha observação em relação a isso, só extraoficialmente, é que essa condição dessa condenação, ela se torna inapropriada em relação ao negócio do meu cliente. Então, o que eu venho pregando em relação a uma mudança
na questão da Justiça do Trabalho é a adequação da relação condenação e capacidade de pagamento, porque esse meu cliente pode estar fadado ao fechamento da empresa por um valor que ele não vai conseguir efetivamente cumprir, colocando cinco funcionários desempregados. Após as minhas observações, ela realmente falou assim: olha, doutor, eu realmente entendo o senhor, acredito nisso, mas eu tenho que efetivamente cumprir o meu trabalho, né? Mas eu agradeço a observação do senhor. Eu acho que isso é uma questão que nós temos que discutir. Bom, eu me despedi depois e efetivamente agradeci a atenção dela e fui embora, enfim, para tomar outras medidas posteriormente a essa questão dos meus clientes, que caberia recurso no processo. Mas a dica que eu quero dar para você é o seguinte: nas questões trabalhistas nós temos que ter muita atenção à questão documental da empresa, à questão de evitar esses problemas, porque quando eles surgem, os montantes às vezes e o resultado pode ser muito deprimente, pode ser muito lesivo à tua empresa. Então, a dica que eu dou é o seguinte: faça de 6 em 6 meses, chame até o seu próprio contador, um consultor, um advogado na área do trabalho, a fazer uma auditoria e um levantamento para saber se a tua questão de cumprimento das suas obrigações trabalhistas estão em dia. Sabe por quê? Porque um pouquinho que você gasta, ou um pouquinho que você despende de tempo para isso, vai te evitar problemas como esse que o meu cliente passou. Por quê? Porque você não vai ter as dores de cabeça em relação a ter um montante de condenação muito grande em decorrência de fragilidade de documento e de procedimentos internos da tua empresa. Vale a dica, não se esqueça, dê uma atenção à questão documental do seu departamento de trabalho, da sua relação e do cumprimento das suas obrigações. Qualquer coisa, fale com a gente, consultaempresarial.com.br. Se você gostou desse vídeo, põe aí curtir, compartilhar. A gente está aqui para auxiliar você, empresário, e a você ter resultados melhores. Muito obrigado.